Cá estamos para mais uma emissão da nossa Comissão Permanente. Hoje, emissão que está a ser realizada a partir da Escola Secundária de Felgueiras. Voltamos, portanto, a este estabelecimento de ensino, um dos mais importantes do nosso concelho, porque hoje é um dia especial e temos connosco a Anabela Leal, que é diretora deste estabelecimento. Diga-nos, é um dia especial porquê? O que é que está a acontecer hoje nesta Escola de Felgueiras? Boa noite, em primeiro lugar. É um gosto receber-vos novamente na Escola Secundária de Felgueiras. É um dia especial porque hoje é um dia em que nós retomamos uma dinâmica de escola que temos já há alguns anos esta parte, que por força do Covid vimos que havia necessidade de interromper, ainda que temporariamente, e, portanto, retomar as atividades que tínhamos presenciais para alunos com convidados exteriores à escola é, de facto, um gosto. E a atividade que tivemos hoje foi a inauguração de uma exposição de um artista plástico convidado. E, portanto, para a comunidade que nos conhece, sabem que nós temos uma galeria na nossa escola, que chamamos Galeria Piso 2, em que, com uma certa regularidade, fazemos exposições de arte. Neste momento, penso eu que já passamos das 40 exposições, com convidados externos à escola. Hoje tivemos a inauguração de mais uma exposição com um artista plástico portuense, Paulo Ponte, que esteve connosco durante toda a tarde, fez inicialmente uma palestra para os nossos alunos do curso de Artes Visuais e seguiu-se depois a inauguração da exposição. Portanto, esta lógica da Galeria Piso 2 faz parte de uma lógica do nosso projeto educativo, que é, através da arte, desenvolver nos nossos alunos uma cidadania ativa, um espírito crítico, o educar pela arte. E, de facto, regressarmos ao presencial com autores desta qualidade, deste calibre e abrir a escola à comunidade é um gosto e é um dia especial por isso. Muito obrigado, Sra. Professora. Mais uma vez, obrigado por todas as condições que a Escola Secundária nos proporcionou para gravarmos este trabalho e também a entrevista que fizemos com Paulo Ponte, entrevista que realizamos há instantes e que vai ser transmitida na próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigada, bom trabalho e boa sessão. Nós vamos voltar já a seguir para ouvirmos o nosso habitual painel sobre os temas da atualidade do Concelho de Felgueiras. Voltamos para darmos então início à Comissão Permanente, no que tem a ver com ouvirmos a opinião do nosso painel sobre dois temas que foram previamente selecionados, um indicado, como habitualmente, pela direção do jornal e um outro indicado pelo painel. Já lá vamos, hoje é o Leonel Costa que vai fazer. O tema indicado pelo jornal é o ponto de situação, no fundo, analisarmos como é que tem decorrido a campanha eleitoral, com um enfoque especial relativamente aos candidatos felgueirenses, pelo menos aqueles que, à partida, terão mais condições de vir a ser eleitos deputados, o Pedro Melo Lopes pelo PSD e António Faria pelo Partido Socialista. O segundo tema é então indicado pelo Leonel. Leonel, muito obrigado pela tua participação mais uma vez no programa. Qual é o tema que sugeriste para tratarmos mais à frente? Armindo, o tema é o mapa de pessoal da Câmara Municipal de Felgueiras, que é algo que acho que ao longo dos últimos anos não se tem entendido muito bem qual é o mapa em concreto, se tem crescido, se não tem crescido, se o número é grande ou pequeno, enfim, eu acho que era importante que trouxéssemos isto aqui um bocadinho para discutirmos e tentarmos ter aqui alguns contributos para percebermos o que é o mapa pessoal e qual é o número de funcionários que o município tem ao serviço, não tanto até para comparar que no fundo é isto que tem acontecido, tem servido como arma de comparação entre executivos, mas eu acho que tem que servir mais até como ferramenta para perceber e avaliarmos quer a qualidade e a rapidez da prestação de serviços da parte da Câmara Municipal. Aliás, esse foi um assunto que acabou por ser abordado na última emissão, quando da discussão sobre o plano e orçamento. Sim, em termos de valores, é um valor bastante... e tem crescido e tem aumentado os orçamentos. Mais à frente vamos então tratar esse assunto. O assunto com o qual vamos então iniciar
O programa é o assunto que é sugerido pela direção do jornal, é um assunto praticamente incontornável, que está na ordem do dia, que tem a ver com a campanha eleitoral que decorre para as eleições legislativas do próximo dia 30, tentar perceber como é que está a decorrer a campanha, como é que os nossos comentadores têm olhado para a campanha em termos gerais, em termos obviamente nacionais, mas de uma forma muito especial relativamente à forma como têm evoluído as diferentes ações das candidaturas, nomeadamente aquelas que têm candidatos felgueirenses com fortes condições, possibilidades de serem eleitos deputados. Recordo que estamos a gravar esta emissão no auditório da Escola Secundária de Felgueiras, no dia em que foram retomadas aquelas que eram habituais atividades de âmbito cultural deste estabelecimento de ensino, que tem um espaço, como se sabe, a Galeria Piso 2, para a habitual organização, nomeadamente de exposições. Hoje foi inaugurada uma exposição de Paulo Ponte, o artista plástico do Porto, que tivemos a oportunidade de entrevistar, uma entrevista que teremos a oportunidade de exibir durante a próxima semana. Entramos então no primeiro tema da Ordem de Trabalhos da edição de hoje. Vamos começar por ouvir a opinião do Lionel. Antes de falarmos nomeadamente da performance dos dois candidatos que o Expresso de Felgueiras entrevistou esta semana, um pelo Partido Socialista e outro pelo PST, que são aqueles que a partir de reúnem mais condições de poderem ser eleitos. Uma abordagem mais nacional, como é que estás a ver a campanha, como é que estás a ver o desempenho das diferentes forças políticas, nomeadamente aquelas que à partida estarão a disputar a vitória, o Partido Socialista e o PST. Achas que, por aquilo que tens visto e pelos dados que têm sido tornados públicos, está ainda em aberto o partido que vai ganhar estas eleições? Totalmente. Eu acho que é esse o segredo para que estas eleições estejam a ser tão participadas antes do momento da participação dos eleitores. E eu digo isto da participação porque ainda quando foi nesta semana o debate com os 9 candidatos representados atualmente na Assembleia da República, segundo foi transmitido, assistiram cerca de 2 milhões de telespectadores. Isto demonstra bem que as pessoas e os portugueses estão muito interessados em perceber o que é que se discute e que poderá até haver, e poderá também significar que há um grande número de indecisos. E não só na questão também da decisão... Acreditas que a taxa de abstenção pode baixar face ao interesse que se tem observado do eleitorado? Mas depois temos um fator que baralha isto tudo. A questão da Covid. Exatamente, a questão da Covid, o momento que estamos a caminhar para muito próximo do pico de contágios e, portanto, acredito que isso vai contribuir um bocadinho para a abstenção. Mas, por outro lado, eu acho que outro fator que vai contribuir para que a participação seja grande é, de facto, este interesse, o facto de não se perceber qual vai ser ou o partido que vai ganhar, ou que depois que forças políticas... A solução governativa. Exatamente, o que é que vai resultar da Assembleia da República. E, portanto, está a ser uma campanha, nesse aspecto, eu acho que muito positiva, muito interessante, mas deixa-me já agora dizer-te um aspecto negativo, é que eu acho que as campanhas são um veículo muito bom para o Covid e de contágio, e eu acho que nesse aspecto, eu acho que a maior, e digo da esquerda à direita, de todos os partidos, acho que não tem sido um grande exemplo, porque eu imaginava que o modelo de campanha fosse bastante diferente daquele que está a ser seguido. Está-se a ver muita mobilização, massas, esperava-se que isso não pudesse Pensei que não acontecesse. Todos os partidos estão a tentar fazer essa demonstração de força e esperemos que nesta semana, que é típico, quer na quinta ou na sexta-feira, fazer aquelas megas arruadas, quer em Lisboa,
quer no Porto, para mostrar. Porquê? Porque isto funciona assim, é quase uma demonstração de força, porque quem está em casa a ver na televisão sente e tem tanta gente, quer-me aliar ao poder. A sondagem também é outra demonstração de força que muitas das vezes é trabalhada para mostrar ou que estamos próximos ou que estamos acima, para chamar as pessoas, porque há uma ideia de que as pessoas, os indecisos, gostam de se juntar ao grupo dos vencedores. Mas espero que os partidos não caiam nessa tentação, sobretudo neste momento que estamos a viver. Tu és social-democrata, acreditas que o PSD pode ainda ganhar estas eleições, apesar das sondagens apontarem de uma forma mais ou menos clara para uma vitória do PS? Olha, tive uma... Estamos a gravar, mas tive uma fonte que me transmitiu que hoje, sábado, no dia que está a passar esta emissão, em que vai sair a sondagem que o PSD está mesmo muito próximo, a cerca de 1% do PS de António Costa. O PSD foi a indicação que me deram, que o PSD, portanto a macroestrutura do PSD, tem indicadores que apontam para que estas eleições estejam de facto a ser disputadas quase voto a voto. Pois, parece que sim. E de facto se contrasta um pouco com as sondagens que têm sido conhecidas. De facto é isto, e parece que há sondagens para todos os gostos, ou mais para uns, mais para outros. As sondagens, como se diz, valem o que valem, mas se tivermos como certas as sondagens que havia antes do início da campanha ou até do início da pré-campanha, um indicador que costuma ser muito correto é que o partido da oposição, salvo se cometer algum erro de maior, tende a subir bastante. E já vimos sondagens que dizem o contrário, em que subiu e depois voltou a descer, mas não me parece. A leitura que faço do que tenho visto dos debates, do que tenho lido, do que tenho ouvido algumas pessoas a falar, é que, de facto, o PSD está em crescendo. Portanto, eu acredito que a eleição vai ser mesmo disputada quase taco a taco. Luís Paulo, tens a mesma opinião que, de facto, aquilo que está a acontecer neste momento apontará para que o vencedor, com certeza deverá haver um vencedor, nem que seja por um voto, pode até acontecer um empate, o que seria verdadeiramente extraordinário. Mas, dando como adquirido, obviamente, que um dos dois partidos, o Partido Socialista ou o PST, irão ganhar as eleições, acreditas que a margem vai ser curta, ora para um lado, ora para o outro? Aliás, tenho falado até abertamente sobre isso com várias pessoas, que eu não acredito que a diferença seja assim tão grande como algumas sondagens acabam por plasmar. Eu lembro-me de ver sondagens há 5 dias atrás que davam 9 pontos percentuais, 8, 7, 9 pontos qualquer coisa, pontos percentuais, quase 10, de distância entre os dois partidos. E não me parece que seja assim tão grande a diferença, por aquilo que ouço na rua, para as pessoas com quem vou falando, a amostra não é essa. E acho que sim, acho que é claro, e os números mostram, nas sondagens também o mostram, que tem havido uma melhoria da performance por parte da estrutura do PSD. Quando digo melhoria da performance, digo no âmbito das sondagens, e portanto o PSD tem crescido também nas sondagens. E isso deve-se, no teu ponto de vista, ao desempenho do Rui Rio. O Rui Rio acabou por surpreender um pouco no debate com António Costa, apareceu mais vivo, mais interventivo. Acho que o Rui Rio teve uma estratégia, também já falei sobre isso com alguns amigos. O Rui Rio, o único debate onde o Rui Rio esteve realmente bem, na minha opinião, ou que esteve bem melhor do que nos outros, foi no debate com António Costa. Era justamente isso que eu ia dizer. Porque em todos os outros debates, esteve muito tentou apagado, passar pelos pingos da chuva, por assim dizer, concorda aqui, concorda ali, a dada altura queria estar em todo lado, concordava quase em parte com... Mas depois viu-se um Rui Rio diferente no debate com António Costa. Porque eu acredito... que até deve ter surpreendido António Costa. Até na postura corporal. Rui Rio não queria à exceção do debate com António Costa, que os debates que ele fazia com os outros partidos dessem grandes notícias no dia a seguir. E, na minha opinião, que dessem leads. Eu acho que o Rio tentou aqui passar um bocadinho pelos pingos da chuva, como já disse, com a Iniciativa Liberal, com o Chega, uma estupidez tremenda, aquele debate, quase concordando aqui e ali, em parte com todos. Até com Catarina Martins, ele a dada altura disse, com isso concordo. E, portanto, ele tentou aqui, na minha opinião, desviar-se um bocadinho
para se guardar para aquele debate que, na opinião dele, e temos que reconhecer que é verdade, para aquele debate que interessa, para a pessoa com quem eu estou a defrontar e com quem eu quero, ou a quem eu quero ganhar as eleições. E, portanto, ele sabe, o Rui Rio sabe e tem consciência que se quer ganhar eleições, tem que as ganhar a António Costa. E, portanto, eu acho que ele se guardou um bocadinho para esse debate e vimos um Rui Rio diferente. Eu acho que todos nós percebemos um bocadinho isso. Pelo menos esta é a minha opinião. Se deve um bocadinho à performance do debate, há vários tipos de análises. Eu acho que foi um debate bastante equilibrado a nível de performance entre um e outro. Claro que é mais fácil estar do lado da oposição num debate como aqueles. Também temos que o dizer, temos que ser justos nessa análise. Perceber também que temos 2 anos de pandemia, que existe um grande desgaste do governo. Rui Rio aqui e ali, mesmo dizendo que não, vai-se agarrando a esse desgaste. E acho que esse é o pior inimigo, sinceramente, de António Costa. É o desgaste, sobretudo estes últimos 2 anos, fruto do combate à pandemia. Existe mesmo do governo, depois com alguns casos também que foram acontecendo ao longo dos últimos anos, que desgastaram muito a imagem do governo. E acho que este é o principal inimigo, entre aspas, por assim dizer. Mas queres avançar com uma previsão em termos de resultado? Ainda vamos ter mais uma, ainda vamos ter mais uma comissão permanente. Eu acho que esta também é uma Mas semana importante. o Partido Socialista achas que está mais bem colocado, apesar de tudo, para ganhar estas eleições? Eu, se acreditar nas sondagens, eu acredito que sim, que poderá haver uma vitória do Partido Socialista. Mas, efetivamente, nos últimos dias há uma aproximação. Isso é muito claro. Vamos ver, eu acho que vamos também, esta última semana é sempre uma semana interessante, porque há sempre qualquer coisa que pode surgir. O facto político. Há sempre uma coisa qualquer que pode surgir, ali na terça, quarta-feira, para ainda dar tempo para escrutinar até sexta-feira. As máquinas partidárias estão a trabalhar no laboratório. Essas coisas podem acontecer. No submundo. Um bocado como o Lionel disse, também um erro. Até está tudo ok, não vai haver facto político nenhum, mas há alguém, uma candidatura que comete um erro. Isso também aconteceu em 2019, ali um percalço no último dia de campanha, que depois acabou por não mexer muito nas contas. Quando o António Costa quase te batia. E, portanto, pode haver um erro, pode haver um percalço qualquer e, portanto, temos que esperar. Acho que vamos esperar e eu acho que na próxima semana estaremos em melhores condições de fazer uma análise ao resultado. Mas esta é a minha opinião. Em relação ao resto, para terminar, acho que está tudo a correr com normalidade. Tirando aquilo que o Lionel disse, é um bocadinho verdade. Peço que concluas. Ainda vamos fazer uma segunda ronda sobre este tema, rápido. Eu acho que está tudo a correr com normalidade. Normalidade que normalidade. As visitas às feiras, as visitas às empresas, às associações, ações de campanha de proximidade, mostrar alguma força. Eu deixo só aqui um parênteses, é importante é que esta demonstração de proximidade, com limitações pela pandemia que vivemos, possa acontecer mais periodicamente e que não assistamos de 4 em 4 anos a este registro de proximidade, ou só a este registro de proximidade só de 4 em 4 anos. Isso é uma coisa Portanto, que estas manifestações ocorram não apenas nas campanhas eleitorais. Discuta política, como se está a discutir agora, e percebemos que as pessoas têm algum interesse, ou mais interesse do que aquilo que se pensa. 2 milhões de pessoas a assistir a um debate é muita coisa. E eu acho que a população portuguesa está mais interessada nestas eleições do que o que se podia pensar há uns tempos atrás. E, portanto, é importante que se discuta política mais periodicamente, a sério, como se tem vindo a fazer, mais ou menos, melhor ou pior, nas últimas semanas. E que esta demonstração de proximidade possa acontecer mais periodicamente, ainda que com algumas limitações pela pandemia que ainda enfrentamos. Hélder, eu vou-te pedir que sejas um pouco mais sintético que os teus companheiros do painel. Eu nem queria dizer tanta coisa, confesso. Sobre este assunto, como é que estás a ver a campanha eleitoral? Bem, eu acho que a campanha eleitoral até nos está a surpreender, porque aquilo que nós esperávamos que não acontecesse, que eram eventos com massas, eles estão a acontecer. Aliás, Rui Rio esteve em Barcelos no arranque da campanha e esteve muito mobilizado, o mesmo aconteceu com António Costa, continua a acontecer os jantares. Portanto, acho que sobre esse ponto de vista não mudou muito da campanha, ao contrário daquilo que era esperado. Além disso, a decisão das eleições começa a fazer-se já este domingo, porque já há voto antecipado.
há mais de 200 mil, um pouco mais de 200 mil inscritos. Eu sou um deles, portanto eu vou votar este domingo vou já depositar o meu voto em urna, mas aquilo que se tem visto na campanha é que, de facto, o Rui Rio tem vindo a ganhar tração. As sondagens, inclusivamente, e os estudos têm vindo a demonstrar isso. Há uma aproximação entre o PSD e o PS. Eu acho que António Costa até já começa a ter medo de pedir novamente a maioria absoluta. Ele começou por pedir uma maioria forte, depois passou para a maioria absoluta e hoje, no dia em que gravamos sexta-feira, já começou a retroceder outra vez no âmbito da maioria absoluta. E, entretanto, Rui Rio fez uma clarificação muito interessante em Viseu, que disse que, se for governo, atribui ministérios ao CDS e à Iniciativa Liberal. Portanto, definiu claramente quais são as suas fronteiras. Depois, acho que politicamente se tem discutido política, acho que houve debates, excetuando o debate entre o CDS e o Chega, que deve ser esquecido e que deve ser aquilo que não deveria acontecer. Fora isso, acho que cada um dos partidos tem vindo a demonstrar a sua posição. Pronto, eu pensei que tu ias perguntar sobre os animais que andam também na campanha, o Zé Albino do Rui Rio, a Bala do Coutrinho Figueiredo, a Acácia, o Coelho de André Ventura, o Camões, o Gato de Rui Tavares. Mas também passa por aí. Mas até isto têm sido factos que têm gerado mais... folclore para as pessoas. Mas, de qualquer forma, acho que vamos sair destas eleições com um vencedor, mas com um vencedor que não vai ter uma vitória esmagadora nem uma vitória clara e, portanto, o cenário de termos um quadro de indefinição governativo para os próximos anos, ou enquanto for possível manter o governo a funcionar, vai ser um problema. Muito bem. Lunel, esta semana entrevistamos o Pedro Mel Lopes, do PST, António Faria, do Partido Socialista. São os felgueirenses mais bem posicionados para poderem ser eleitos para a Assembleia da República. O que é que achaste de uma e de outra, de forma muito resumida, as entrevistas dos dois candidatos? Fazer uma comparação não é fácil. Porque se fosse Começámos pelo Pedro Mel Lopes para sistematizar. Se fosse um debate, nós conseguíamos aqui analisar as performances e compará-los. Portanto, como é difícil fazer esta comparação, e começando então pelo Pedro Mel Lopes, como sugeriste, posso pegar aqui e identificar o que é que se realçou para mim, na minha perspectiva, da entrevista de cada um deles. E no caso do Pedro Mel Lopes, o candidato do PSD, eu acho que ele conseguiu e destacou bem, e um bocadinho seguindo o argumentário do PSD a nível nacional e de Rui Rio, o de facto que o PSD tem uma estratégia para o país, tem novos rumos e que, de facto, o PSD, Portugal, com o PSD, tem uma estratégia definida para crescer, não só crescer pouquinho, como tem acontecido com a atual solução governativa, com a solução governativa que tivemos até agora, mas para crescer verdadeiramente. Em termos locais, aquilo que ele disse em relação a Felgueiras, quando o questionávamos sobre os projetos para Felgueiras, identificou a questão do Tribunal. A justificação que ele deu para o encontro com o Presidente da Câmara pareceu-te convincente? Sim, aliás, eu penso que até o que o Rui Pedro disse, penso que foi aquilo que eu também disse que quando gravámos na Samba, que era a minha justificação que eu via para ele, que foi que achou que era um bem maior para Felgueiras, que não via bem aqui a questão dos partidos diferentes, mas juntou-se, digamos assim, o poder central com o poder local para concertar estratégias para Felgueiras. Com essa entrevista, o Rui Pedro Mel Lopes saiu com a sua imagem reforçada junto ao eleitorado felgueirense, em tua opinião? Vamos analisar, domingo, vamos ver o resultado. Não, mas aquilo que tu observaste, o que é que te pareceu, a tua opinião pessoal? Espero que sim. Pareceu-te que foi um ganho? As pessoas que viram, a entrevista tem sido muito visualizada. Eu acho que sim, quer a de António Faria, quer a de Rui Pedro Mel Lopes, foram muito positivas, e o Expresso Felgueiras conseguiu assim dar a conhecer aos felgueirenses as propostas e até um bocadinho das pessoas dos dois candidatos, portanto acabou por ser. E António Faria, a entrevista, gostaste do desempenho dele? Sim, também. António Faria... Mais sintético,
sintético, mais objetivo do que Pedro Melo Lopes. Sim. De facto, o Pedro Melo Lopes, com algumas questões tipo fé diversa, não tão cruciais, acabou por se perder de facto um bocadinho. António Faria teve a oportunidade de conseguir ir mais direto ao público, e então o que eu acho que ele conseguiu aqui destacar, embora que eu não concordando um bocadinho, mas respeito, obviamente, que foi a questão de que ele tocou um bocadinho nisto e acho que resumiu um bocadinho o argumentário do PS, que é, nós aumentamos o salário mínimo, de facto aumentamos o salário mínimo. A oposição diz, pois, aumentaram os salários, mas também aumentaram todas as despesas. Portanto, esse aumento acabou por não se refletir. E o que disse António Faria, e eu até achei interessante a forma como ele o abordou, porque resumiu bem este argumentário, foi, mas a verdade é que as condições de vida dos portugueses estão melhores. Mas eu quase que em jeito de, não querendo aqui influenciar o Hélder que vai votar amanhã e pôr em causa aqui o dia da reflexão dele, eu pergunto, É engraçado que não temos reflexão para este voto antecipado. Estão mesmo melhores. Mas amanhã exatamente, vai eu estava a brincar com isso, então era porque lá foi a reflexão. Vai votar quem está mais preparado, quem já refletiu mais sobre o assunto. E a questão que eu eu ainda coloco... não tenho capacidade para ir votar amanhã. A questão que eu coloco é... É só para maiores de 50. Não, então não posso ir votar. Eu era uma provocação ali ao Hélder. Estou a brincar. Então, a questão que eu coloco é... Desculpa, Leonardo. Não faz mal. A questão que eu coloco é... os portugueses sentem, de facto, têm melhores condições de vida do que tinham, por exemplo, há 4, 5 e 6 anos atrás? Se acham que sim, de facto, devem continuar a votar nesta solução de esquerda. Se acham que não, devem procurar uma alternativa. E eu aqui vou buscar outra vez a questão que o Rui Pedro disse. Eu acho que esta parte é importante, que é Portugal precisa de uma estratégia diferente para crescer, não um pouquinho, como tem acontecido, mas para crescer verdadeiramente e muito mais, para não ser, por exemplo, como foi divulgado recentemente, o penúltimo país da União Europeia em termos de crescimento. Tudo tem crescido, de facto, todos têm crescido. Nós temos crescido muito menos que os outros. Luís Paulo, o que é que achaste da performance dos dois candidatos, começando pelo António Faria, que à partida será aquele que estará mais próximo das tuas ideias, pelo menos mais próximo de mim, está de certeza. Conheço António Faria relativamente bem, ou conheço melhor António Faria do que Esteve bem Lopes. António Faria nessa entrevista? Eu acho que sim. O António Faria, falávamos há pouquinho em off, foi mais objetivo, parece-me, aliás, até pela duração da própria entrevista, e as perguntas foram mais ou menos as mesmas. Se bem que isso não é também fator determinante, mas sim, parece que sim, foi até objetivo. O sítio foi o mesmo. E o sítio foi o mesmo. Até a hora da gravação foi mais ou menos solar o mesmo. Houve esse cuidado. Não, mas e acho que houve alguma objetividade. António Faria pegou sobretudo aqui em 2, 3 temas, aquela ideia da representação do Conselho, aquela ideia da representação também de regional, da região, buscar ali um bocadinho a ideia também da linha do Val de Sousa e a forma como a lista de candidatos do Círculo Eleitoral do Porto, com mais representação desta região, pode lutar por este projeto, e aquela ideia da proximidade também ao Governo, da importância da proximidade ao Governo e do papel que ele, como representante também da cidade, a proximidade que ele acaba por ter também à estrutura do Sim Acredita, Presidente de Câmara, e o trabalho que ele pode desempenhar na Assembleia da República, podem ser determinantes para se conseguir realizar alguns investimentos necessários que nós todos conhecemos, falando no Tribunal, no saneamento, na própria variante também. Portanto, esta ideia de que é importante, acho que ele tentou passar 2 ou 3 vezes esta ideia de que é importante mantermos... Portanto, esteve globalmente bem. Esta ideia de que é importante mantermos aquela coesão, o poder local estar... proximidade, próximo, coesão territorial. De acordo com aquilo que é o Governo Central e tal. Pronto, aquela ideia, acho que ele tentou passar isso 2 ou 3 vezes. Pelo Melo Lopes foi um bocadinho menos objetivo, na minha opinião,
Mas acabam, vocês repararem no final, na importância de investimentos necessários, o que é importante. Ele puxou muito pela escola, a Escola Superior Pela de escola Tecnologia e superior, mas depois o Tribunal, a variante, ou seja, o que eu quero dizer é que as prioridades, as prioridades que eles entendem que são prioridades de investimento cá na... A única aparente divergência será, sobretudo em termos de prioridade, na questão da premência da linha do Valdo Sousa. Sim. Lopes Isso desvalorizou. sim. Estou só a dizer que há algum discurso que até é comum, sobretudo quando se fala das necessidades de infraestrutura no nosso Conselho. Sim, e a linha do Valdo Sousa, que Pedro Melo Lopes acredita na importância, não acredita muito na forma como se tem vindo a utilizar. Partidarização do E desse também, dossiê. mas que acho que ele também acaba por estar bem. Falou muito na palavra oportunidade, por exemplo. Foi uma palavra que ele disse várias vezes. A ideia da oportunidade que aponta para esta ideia, na minha opinião, de mudança. Portanto, eu acho que estiveram os dois globalmente bem. O Tony Faria, como disse, mais objetivo, com um outro argumento interessante. E Pedro Melo Lopes, um bocadinho menos objetivo, como disse, na minha opinião, mas também a referir aqui alguns aspectos interessantes, por exemplo, a questão dos TEG, que achei interessante e que também todos já reconhecemos que é importante ter em conta, e acho que em breve poderemos ter boas notícias sobre isso. Hélder, em relação às duas entrevistas, a do candidato do PST e a candidato do Partido Socialista... Eu tenho algumas divergências relativamente àquilo que... Quem é que se saiu melhor, em tua opinião? Eu acho que quem se saiu melhor, com o suficiente mais, foi António Faria, fruto se calhar também da sua experiência política e da sua forma de estar. Foi bastante mais pragmático, mais ponderado, com um discurso mais pensado e mais estruturado, alinhado até com aquilo que são as ideias do município e as ideias para a região. No município centrou-se muito naquilo que é as prioridades essenciais, o saneamento, a linha de Valdo Sousa, portanto, não divergiu. Já Pedro Melo Lopes cometeu alguns erros que para mim são indesculpáveis, porque o Luís Paulo falava da questão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que vamos ter novidades brevemente. É assim, as novidades já foram avançadas ao Expresso de Felgueiras pelo menos há 3 ou 4 semanas. Nós já fizemos essa notícia. Quando a Presidente da Escola anunciou que já tinham garantido o financiamento, que iria ser executado em 2 fases, que o projeto já tinha sido submetido, o projeto de Arquitetura e de Especialidades, aguardava o licenciamento da Câmara. Aguardava o licenciamento e que inclusive... Será essa a novidade, Luís Paulo? E que inclusive... Provavelmente. Sim, só falta isso, mas que inclusivamente o processo de contratação pública está pronto para ser lançado assim que o projeto seja aprovado, o projeto de licenciamento. Portanto, eu não percebo o que é que um deputado vai fazer para influenciar que alguma coisa aconteça aqui. Mas pareceu-te impreparação da parte do candidato? Não, aquilo que me pareceu foi que de facto não conhece os dossiês, não está atento à comunicação e àquilo que é comunicado, e isto foi uma notícia divulgada e foi uma notícia inclusivamente a nível nacional da Lusa. E relativamente à variante também já não há muito mais a fazer junto do Governo. O Governo já assegurou que vai fazer o financiamento na totalidade da autarquia, o processo de definição do traçado também já foi feito com as infraestruturas de Portugal, a questão da isenção de estudo de impacto ambiental também já foi feito, portanto, isto é uma obra que agora a autarquia vai ter que fazer. A bola agora estará à partida do lado do município. Se calhar aquilo que Pedro Melo Lopes devia ter feito, se calhar e não fez na reunião com o Presidente de Câmara, era de facto tentar influenciar a que o projeto de licenciamento da STG fosse mais rápido e que a execução da variante fosse mais rápida. O único ponto que eu acho que ele realmente pode influenciar é a questão do Tribunal. Por isso a minha avaliação, Pedro Melo Lopes teve, além de ter falhado nestes 2 temas, porque para mim são temas que já estão em execução, ou em fase de execução em que já não é necessária intervenção, também não conseguiu explicar muito bem a sua visita ao Presidente de Câmara, se era ter a bênção na fotografia do Presidente de Câmara, saiu-lhe pela culatra, porque esta semana o Presidente de Câmara recebeu uma comitiva do Partido Socialista e publicou um vídeo de apoio à candidatura de António Costa e também depois voltou Deixa-me retificar, Telmo.
o Presidente de Câmara, Nuno Fonseca, não publicou nada. Nem Foi publicou, nem partilhou. Foi a Federação Distrital do PS Porto. Portanto, a estrutura oficial de campanha, Sim, portanto, sim, sim. Não temos aí nenhuma dúvida. E depois também Pedro Melo Lopes não conseguiu explicar a questão da mercearia de lugares. Disse que as listas é meter para lá a gente e depois vão-se tirando pessoas. Bem, a minha avaliação final é que Pedro Melo Lopes tem o lugar garantido de eleição, mas de facto para ser uma figura e para poder ajudar precisa de estudar melhor os dossiês e precisa de facto de não ser politicamente ingênuo e de facto aquilo que eu em nota final lhe deixava era um 8 para lhe dar a oportunidade de ir ao oral e na segunda semana de campanha poder fazer melhor e explicar melhor aos felgueirenses de facto o que é que poderá fazer. Opinião de Eldel Quintela, Luís Paulo, Leonel Costa sobre o primeiro tema da nossa Comissão Permanente e vamos então entrar já de seguida para o segundo tema, que é o tema indicado pelo Leonel Costa. Ora, de facto, e há bocado estavas-me a dizer isso, que na semana passada já falámos um bocadinho da questão do mapa de pessoal no orçamento. De facto, o orçamento abrange muita coisa. Mas eu não vinha aqui até falar muito da questão em termos de peso do mapa pessoal, do custo do salarial no orçamento, mas na questão da dimensão do número de trabalhadores que de facto estão ao serviço da Câmara Municipal. Porque este é um tema bastante controverso e, sobretudo, nestes últimos 4 anos deste Executivo tem havido aqui muitas dúvidas do que é o mapa pessoal, o que é o quadro pessoal, se tem aumentado ou não e quanto é que tem aumentado. E na última Assembleia Municipal esteve muito bem a senhora vereadora, Ana Medeiros, ao fazer uma apresentação, uma súmula, uma simplificação deste tema. Aliás, também o vereador Fernando Fernandes, relativamente ao orçamento, foi algo de facto clarificador. Foi pena que, no caso da senhora vereadora Ana Medeiros, que esse documento que ela exibiu na Assembleia não tivesse sido exibido previamente aos deputados, isto para que o conhecessem e se pudessem preparar e opinar sobre ele na Assembleia. Sobretudo quando o documento mais importante sobre o mapa pessoal e a distribuição de funcionários que foi distribuído aos deputados era ilegível. Portanto, penso que os deputados foram surpreendidos com estes novos números lançados aqui pela senhora vereadora, mas ainda bem que os trouxe. E apesar disso, eu continuo aqui na mesma com algumas dúvidas, nomeadamente explicações que foram dadas sobre lugares para diminuir o número do mapa pessoal, lugares em duplicado, por mobilidade ou chefias e ainda em comissões de serviço externas e mercado aberto. E a explicação da senhora vereadora não foi convincente? Não, eu nem ia entrar sequer por aí. Eu ia dar de barato porque quero acreditar que nada me aponta para que não estejam corretos estes dados. Eu acho que vai ser preciso uma análise muito mais aprofundada que eu penso que não vale a pena neste momento entrarmos por aqui, portanto até dava de barato. Mas analisando esse documento fornecido aqui pela senhora vereadora, verificamos que porque de facto eu há bocado dizia que o mapa pessoal tem que ser muito mais do que uma ferramenta de simplesmente comparar entre executivos. Eu acho que tem que ser uma ferramenta para analisar a qualidade do serviço e a rapidez com que ele é prestado. Mas, de facto, este documento serviu para isso, para fazer uma comparação e amenizar as diferenças. E então, verificamos desse documento que o anterior executivo do PSD herdou um mapa pessoal com 837 pessoas e entregou ao Sim Acredita com 740, ou seja, menos 97 pessoas em 8 anos. Já este Executivo, em apenas 4 anos, aumentou 313 pessoas. Depois a senhora vereadora apresentou muitas justificações para que o número não seja bem esse e apresentou um mapa resumo das contratações efetivas. E analisando este mapa resumo, verificamos que, de facto, mesmo com todas as justificações que são feitas para estes 4 anos, seja a regularização de vínculos precários,
como se eles não estivessem em exercício de funções. 7 postos de internalização da EMAFEL, 68 de descentralização de competências da educação. Mesmo assim, a conclusão a que chegamos é de que o aumento, que se verificou um aumento do mapa de pessoal com este executivo. E isto sem considerar, porque nestas contratações efetivas, relativamente a cada ano deste executivo, sim, acredita, é feita a justificação. Ok, aumentámos 31, mas 26 são de não sei quê. Aumentámos 64, mas 31 são de não sei de outra coisa. Em 2020, aumentámos 62, mas 68 são de descentralização. E depois tem ainda a explicação ano a ano das aposentações. De facto, e se formos por aí, ainda verificamos que no tempo do PSD as aposentações por ano foram extremamente maiores do que aquelas que têm acontecido agora. Portanto, parece-me que a conclusão que tiramos e que temos que tirar é que, de facto, bem ou mal, aumentou, mesmo com a justificação das aposentações, mesmo com a justificação dos lugares da descentralização de competências, o mapa de pessoal com este executivo aumentou. Eu acho que é isto e não há problema nenhum em assumir que se aumentou. E, aliás, havia áreas da Câmara, nomeadamente dos serviços operativos, onde se percebia que havia, de facto, um déficit pessoal. Aliás, eu até... Portanto, a contratação, à partida, procurou, de alguma maneira, responder a essas circunstâncias. E atenção, era aqui que eu queria chegar. O facto de ter havido aumento pessoal não quer dizer que... Eu acho que temos que clarificar... Não seja justificado. Pronto, exatamente, é isso que eu quero dizer. Temos que clarificar e assumir os factos. E não contorná-los, não lhes fugir. Temos mais pessoal? Temos. É justificado por isto e por isto. E não há nada que ter medo de assumir que contratou mais gente. Mas há algum sinal... Tem que se explicar porquê. Aliás, mas então o que é que criticas em concreto? É a falta de explicação ou o aumento do quadro pessoal em concreto? Qual é a tua principal preocupação? Sobretudo a questão da falta de explicação. Isto porquê? Porque a pergunta que se faz agora é, apesar deste aumento, os felgueirenses sentem uma melhoria de serviço, uma maior rapidez de resposta da parte dos serviços do que o que sentiam anteriormente? E eu, para te responder àquilo que me dizias há pouco, eu não sou nada contra o aumento da máquina municipal, se isto implicar uma melhoria de serviço aos felgueirenses. E até te dou um caso... Qual é a percepção que tens? Deixa-me dar-te este exemplo só para perceberes. Eu até gostava que a Câmara Municipal contratasse uma equipa de 5 ou 10 jardineiros permanentes para trabalharem e se aplicarem só no Monte Santa Quitéria. A fazer caminhos, a fazer exatamente, eu nem falo de reflorestação, estou a falar mesmo da requalificação, não só do topo, mas de todo o monte. Era essencialmente. Luís Paulo, ouviste os argumentos do Lionel, de resto este assunto já foi tratado no último programa. Vamos voltar à carga por iniciativa do Lionel, que está preocupado com a falta de explicação para o aumento do quadro pessoal, que é um facto, se tem observado desde que este Executivo chegou ao poder. O que é que te parece que está a acontecer? Há aqui, de facto, falta de explicação? Não há? As explicações já avançadas pelos 2 vereadores na última Assembleia Municipal foram convincentes, dissiparam dúvidas? Qual é a tua percepção sobre isso? Bem, eu acho que, por acaso, em relação à explicação, a dúvida acerca do quadro de pessoal, ou a forma como interpretamos o quadro pessoal, não é de agora, não é do mandato, se acredita. Aliás, os quadros que são utilizados são exatamente os mesmos que eram, foram sempre os mesmos. E, aliás, em relação à elegibilidade... Os números é que são diferentes. Os números é que são diferentes. Eu estou só a falar da análise, e já vou aos números. Aliás, acho que nunca tinha sido feito, pelo menos que eu não tenha percebido, uma explicação tão pormenorizada, tão concreta, tão analítica daquilo que é o quadro pessoal, de como ele funciona e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Sr. Vereador esteve muito bem, porque
acho que foi possivelmente a melhor explicação acerca do assunto que se devia ter dado. Em relação até à própria elegibilidade, tenho que concordar plenamente com o Lionel, mas completamente com o Lionel, porque é importante que quem vai decidir sobre o assunto, fiscalizar e votar o quadro pessoal, o possa ler. E acho a queixa que foi feita também pela oposição sobre isso é muito importante. Só acho interessante é que não tenham também feito no passado, porque ele era elegível igual no passado. Portanto, essa é uma questão de menor elegibilidade. O que é de facto aqui se calhar não olhavam com importante tanta... saber a tua opinião é se tem havido ou não, pessoal no passado como eu agora. se tenha sido devidamente justificado ou não a contratação de um número tão elevado de novos colaboradores no Mas ele não é assim tão elevado quanto isso. Aliás, nós temos que perceber uma coisa. Existe um aumento de quadro... Não. Isso, vamos lá ver. Isto é claro. O quadro pessoal aumenta. Nós não podemos esconder isso. Não aumenta é assim tanto como a oposição e o PSD têm dito. Aliás, a explicação da Sra. Vereadora é quase só sobre isso. Sobre a forma como se internalizou os RH da EMAFEL, a forma como a descentralização de competência e educação implicou 68 novos recursos humanos, a questão de mais vínculos precários, chegaram 26 mais 31. Ou seja, a explicação que a Sra. Vereadora dá é exatamente sobre isso. Há um conjunto de circunstâncias e de questões que fazem aumentar o quadro pessoal. E, na realidade, a comparação que o Lionel também estava a fazer há pouquinho, é que se em 2009 o total de salários processados mais as AECs eram de 775, em 2020 foi de 761. Ou seja, o que existe aqui é efetivamente um decréscimo de 2009 a 2017, ou 2017 mais ou menos, existe efetivamente um decréscimo, houve um desinvestimento nos recursos humanos da Câmara Municipal de Felgueiras, muito nos serviços operativos, muito na questão das escolas, e agora está-se a tentar recuperar esse investimento. Vamos lá ver. Por exemplo, nós fomos analisar, eu também disse isso na última Mas é programa isso que tem que se assumir abertamente. Nós, assistentes operacionais, por exemplo, concurso em tramitação, neste momento, 32% das vagas são assistentes operacionais para as escolas. 13% das vagas é para jardinagem. Ou seja, aquilo que se está a fazer, e o grande reforço que se está a fazer é, nos assistentes operacionais, e que já se fez para as escolas, que quando o senhor acredita chega ao Executivo, existiam imensas queixas da fraca funcionalidade, sobretudo nas escolas, porque havia falta de recursos humanos. E está-se também a fazer e a recuperar algum tempo perdido na questão de serviços operativos. Para quê? Para dar melhor resposta à necessidade das populações e das juntas de freguesia. Isto é muito claro. E a análise que faço também é um bocado esta. O que o Leonel fez também não tem problema nenhum de assumir isto. Eu não sou contra o quadro pessoal, ou o aumento do quadro pessoal. Desde que exista uma melhoria dos serviços, da capacidade de resposta. Agora, eu não posso querer duas coisas, que acho que é aquilo que o PSD tem vindo a fazer, que é, eu peço, não podemos aumentar o quadro pessoal, isto é muito enorme, isto é muito grande e tal, e depois, ao mesmo tempo que faz isto, pede, mas temos de ter melhor serviços, melhor capacidade de resposta, Eu acho que são duas coisas um bocado incompatíveis, sobretudo nesta área dos serviços operativos, onde o trabalho é, sobretudo, manual, e é preciso força humana para o fazer, e nas escolas. Porque ou tens pessoas ou não tens pessoas, isto é muito claro. E, portanto, o quadro pessoal tem aumentado, isto é claro, não vale a pena fugirmos dessa questão. Aumentou para colmatar o subinvestimento ou o desinvestimento que foi vindo a ser feito nos últimos 8 anos. E era isso que queria dizer sobre este assunto, e acho que a explicação foi muito bem feita, e é para oferecer melhor capacidade de resposta e melhor nível de serviço que se está a fazer este tipo de... Helder, concordas com o conjunto de argumentos que o Luís Paulo trouxe aqui a E alguns, obviamente, que a concordância tem que existir, nós temos que de facto, desinvestimento ter pessoas quando são necessárias. Também houve desinvestimento no passado em algumas situações, porque também tivemos o governo da Troika, que implicou também reduções de pessoas. Também temos. Agora, discordo completamente de que a melhoria da qualidade de serviços é feito à custa de mais pessoas.
é que isso Não, está... sobretudo na questão dos assistentes operacionais para as escolas e no serviço operativo. É que isso está a partir desse pressuposto é completamente errado. E por mais voltas que se deem, o grande problema Como é que se faz o trabalho sem pessoas no serviço operativo? Agora falo eu também, Luís Paulo. Não, estou só a tentar fazer algumas perguntas importantes. Luís Paulo, deixa o Helder falar, por favor. Relativamente a isto, é que desde 2009 até 2017 o número de pessoas no quadro de colaboradores desceu, isso é inegável, e os números que a senhora vereadora apresentou são inegáveis, como também é inegável que houve uma inversão dessa tendência a partir de 2018, que foi o primeiro ano efetivo de mandato do Sim Acredita. Do Sim Acredita. Claro, e a verdade é que nós não podemos escamotear que as previsões do quadro de pessoal que estão inscritas é que, atualmente, com os números que temos, havendo 185 lugares por preencher em que estão concursos a decorrer e vão ser contratados, mais 76 novas necessidades que foram identificadas pelos serviços, isto significa que, se forem contratados estes lugares que foram identificados, o quadro de pessoal vai ultrapassar as 1000 pessoas. Ou seja, a autarquia vai... Há um quadro aí que mostra isso. Mas não é bem isso que o quadro diz. Mostra claramente isso. Se as pessoas forem contratadas, entre os lugares... Obviamente... Não, desculpa lá. Se diz que existem 185 são lugares... São as necessidades identificadas pelo serviço. Mas se as necessidades estão identificadas, isso significa... Primeiro, há uma coisa que é... Nunca o quadro pessoal foi igual ao mapa de pessoal. Luís Paulo, então, aquilo que a senhora vereadora deveria ter explicado é se estes 76 propostas de contratação de serviços vão ser aceitos ou não vão ser aceitos, e se são aceitos ou não são aceitos, que parte é que vão ser aceitos e que parte não vai ser aceito, e também dos lugares por preencher, quais são aqueles, de facto, onde se pretende investir e preencher, porque, de facto, se nós vamos ultrapassar as 1000 pessoas a trabalhar no município, no quadro do pessoal do município, a serem pagas pelo município. Podemos andar aqui com Rodriguinhos a dizer que são processados, mas na verdade não estão afetos ao quadro do pessoal. Aquela variação entre os salários processados, que são 743, e o total de salários processados, que são 861, porque depois entram as AIECs e entra mais não sei o quê. Assim, podemos andar aqui com muitos Rodriguinhos, mas a verdade é que o quadro do pessoal vai aumentar, o número de pessoas pagas pelo município, com salário processado pelo município, vai aumentar, e a verdade é que no plano plurianual de orçamentação aquilo que se sabe é que os orçamentos vão diminuir. Ou seja, se os orçamentos vão diminuir, se o número de pessoas vai aumentar, isto significa que os custos, que a despesa corrente vai aumentar e vai tornar insustentável o investimento. E, portanto, aquilo que é a nota final é em que ponto de partida nós estamos relativamente ao quadro de pessoal, que até houve uma reorganização do quadro do pessoal e da estrutura organizacional, em que se nomearam até vários chefes de divisão por nomeação, em que nem sequer os concursos conseguiram fechar. Basta relembrar que Carla Carvalho continua a ser chefe de divisão de cultura, ainda em regime de substituição. E, portanto, a grande interrogação que chega sempre é: até quando é que os municípios vão ser capazes, e este município vai ser capaz de ser sustentável com um quadro de pessoal com este número de trabalhadores, e depois, que é o peso do Estado, e depois a outra questão é a instrumentalização do quadro de pessoal e como é que as coisas são feitas. E isso, realmente, são duas notas que têm que ser dadas. Deixa-me só... 30 segundos para o Luís Paulo poder responder. Depois dou-te os 30 segundos. Luís Paulo, 30 segundos para poderes contra-argumentar em relação... Isso é a grande discussão que também já temos vindo a ter, que é a diferença entre o mapa pessoal e o quadro pessoal. E no quadro pessoal estão incluídas as necessidades identificadas pelos serviços. Que necessidades são estas? Não. Nós precisávamos neste serviço de mais 2 ou 3 pessoas, naquele serviço mais 2 ou 3 pessoas. São necessidades normais, aconteceu desde sempre. Mas foram validadas por quem? Essas necessidades foram validadas por quem? São os serviços que Mas estão aceitos para serem contratados ou não estão aceitos para serem contratados? Estão no quadro pessoal porque têm que estar no quadro pessoal. Mas estão aceitos para serem contratados e validados ou não estão? Ou são apenas necessidades que foram identificadas e que ninguém quer saber se elas vão ser concretizadas ou não? Não. Naturalmente que existe uma análise
sobre esse Então, número. isso quer dizer que este número foi validado e que Helder, realmente deixa existe essa intenção. agora é a vez do Luís. Agora falo eu. Mas, não, a questão aqui é que isso aconteceu sempre. Existe, no mapa de pessoal, há pouquinho disse quadro pessoal, o mapa pessoal teve sempre um número muito superior ao mapa de pessoal, exatamente, porque o quadro pessoal, o mapa de pessoal, tem em conta estas necessidades que são identificadas pelos serviços. E é normal. É aquela ideia de que falta sempre algumas pessoas para colmatar algumas necessidades. Acho que, pelo amor de Deus, ninguém acredita que agora nos próximos anos se vão contratar 185 pessoas, 261 pessoas, como ela estava a dizer há pouco, 261 pessoas. Os números são claros. Ninguém acredita nisso. Os números são claros. 185 lugares por preencher. Estão as necessidades identificadas pelos recursos humanos. 185 lugares por preencher e, portanto, que estão validados e com concursos que vão decorrer, mais 76 novas necessidades identificadas pelos serviços, como sendo as necessidades para fazer uma boa prestação de serviço. E isso é inegável. Os números não mentem. São necessidades identificadas pelos serviços municipais. Agora o Leonel. Eu não quero acreditar que nos próximos... Acho que ninguém acredita nisto. Nos próximos anos se vão contratar 261 pessoas. Já sabemos a opinião do Helder e a do Luís Paulo. Leonel, os tais 30 Muito segundos. rapidamente para terminar, então. Parece-me que é claro que sim, houve um aumento. Pode não ser tão grande ou haver aqui algumas justificações relativamente àqueles números que estavam, em que parte 68 pessoas são justificadas pela descentralização de competências, mais competências que a Câmara tem e que não tinham. Não, mas até aí o aumento eu não acho mal. É que o assumir, e como fez aqui o Luís Paulo e disse, é para investimento. Mas é isto que a Câmara Municipal tem que o fazer. E até hoje nunca tinha ouvido ninguém do Sim Acredita dizer isto de forma aberta, que é para investir. Mas agora então deixo só aqui uma questão final. Há mais pessoal e então assim justifica-se que também haja mais gastos em contratação de serviços externos para o qual a Câmara Municipal tem gente ou que nós esperávamos que fosse suficiente dentro do mapa pessoal? Isto é que me parece que é um bocadinho contraproducente e não faz muito sentido, que é contratamos mais gente, mas continuamos a contratar mais fora também. Eu quase me apetece dizer que um dia destes vamos voltar a este assunto aqui Ainda não está tudo claro. na nossa Comissão Permanente. E encerramos com a vossa concordância, encerramos a discussão deste tema também para o programa não ficar demasiado extenso. Vamos rapidamente avançar para as notas finais de cada um dos nossos elementos do painel. Começamos com o Leonel. Olha, muito rapidamente, não vai ser uma nota final política, vai mesmo ser só para agradecer à Escola Secundária Felgueiras por nos ter recebido aqui pela segunda vez e um reconhecimento do trabalho que esta escola tem feito. Não estou a falar do trabalho óbvio ao nível da educação, mas sim da oferta cultural que tem dado aos seus alunos e aos felgueirenses. E o Expresso de Felgueiras e o TamgoSousa.pt associou-se este dia, que é um dia importante. Tem dado a conhecer ainda mais. Para a escola secundária, é esse o nosso propósito, potenciar de alguma maneira a relevância que esta iniciativa de hoje teve na nossa comunidade. Os Paulo, notas finais? Nota final, há uns programas atrás nós falamos aqui de uma possível incongruência na lei da paridade, por exemplo, na Junta de Freguesia de Margaride. Eu assumi aqui com alguma certeza de que não passava de uma nuvem de fumo, há uma especulação associada ao tema e que aquilo que se verificou e aquilo que se tinha verificado estava completamente dentro daquilo que é legal e o Ministério Público veio confirmar também isso e, portanto, aquilo que foram as especulações levantadas... Em Margaride só? Eu sei para já de Margaride. Porque Pinheiro foi ao contrário. E portanto... Acho que o assunto está resolvido e isso é positivo. Acho que é preciso termos alguma calma e às vezes esperar que os órgãos próprios decidam sobre o assunto, ao invés de fazer uma tempestade num copo de água e transformar Não isto... quer dizer que não tratemos os assuntos. Isso sempre. E, aliás, eu sou um homem da discussão e da assuntos. conversa, por isso é que estou cá todas as semanas. Quando há dúvidas, acho que é o nosso dever pôr o assunto à discussão e ouvir as diferentes opiniões. Mas com alguma
também conhecimento de causa, alguma calma também. Nós aqui somos sempre muito moderados. E a segunda é fazer uma referência a isso e parabenizar a escola, como é lógico. E acho que todos fomos alunos desta escola. E, portanto, eu fui aluno há pouco tempo. Lembro da inauguração da Galeria Piso 2, sei do trabalho que a escola faz para além da sala de aula, e essa é uma clara característica desta escola, é o trabalho que se faz para além do contexto de sala de aula e que acaba por engrandecer os alunos, nos tornar melhores cidadãos, e isso é de salutar e, portanto, de parabenizar e realçar. Notas finais, Hélder Por Quintela. simpatia, eu não vou comentar a nota final do Luís Paulo, mas prometo que quando chegar a minha altura de indicar o tema, vamos voltar a esse tema e também indicar que de facto... A questão do pessoal, outra vez? Não, a questão da paridade. Margarida. A questão da paridade. Eu não resisti a mandar-lhe uma bica. Mas relativamente a isso, dizer que não se quis abrir uma caixa de Pandora, mas depois voltamos a isso, e que o Sim Acredita teve que repetir a votação do Executivo da Junta de Freguesia de Pinheiro, porque o Executivo, a senhora Presidente eleita, nomeou os seus membros da Junta de Freguesia e isso não está dentro da lei e, portanto, teve que repetir. Mas a minha nota final, muito rápida, é que, de facto, este Executivo parece que ouve bastante os comentários que nós fazemos aqui. Quando falamos do centro de vacinação, está na Casa das Artes, a partir do momento em que o Lionel falou da questão de haver um trânsito desgovernado, passou a ser mais policiado, e agora surge a notícia, de facto, que o centro de vacinação vai se mudar novamente pela segunda vez para a lixa, exatamente para o sítio onde funcionava. uma E opinião mostrou mais que ou nós menos os três unânime. tínhamos razão. Antes tarde que nunca. Portanto, antes tarde Mais que vale nunca, tarde que mas nunca. também, Ui, e por experiência própria, claramente se verifica que foi um tremendo erro, uma má prestação de serviço, a decisão da autarquia de colocar na Casa das Artes o centro de vacinação. Muito obrigado aos três. Está assim concluída mais uma emissão da nossa Comissão Permanente, realizada na Escola Secundária de Felgueiras. Encontramos-nos no auditório, no magnífico auditório deste importante estabelecimento de ensino do Concelho, onde hoje foi retomada uma prática habitual nesta escola, que é a realização de atividades de âmbito cultural, neste caso em concreto uma exposição de arte plástica com obras de Paulo Ponte na Galeria Piso 2. Fica aqui o convite também para que quem tiver a oportunidade e apreciar este tipo de atividade o possa visitar, possa desfrutar da excelência das obras expostas na Escola Secundária de Felgueiras. O estabelecimento de ensino a cujos responsáveis reiteramos o agradecimento pela forma extraordinária como nos recebeu, facultando-nos todas as condições para que pudéssemos realizar o nosso trabalho. A Comissão Permanente vai voltar no próximo sábado para discutirmos mais 2 temas da atualidade informativa do nosso Concelho de Felgueiras. Continuação de um bom fim de semana.